Vereadores, presidente de câmaras, senhores, como havia prometido e já falei nos dois primeiros vídeos, estaria aqui todos os meses falando sobre a agenda anual de atuação do vereador. Pois bem, já falamos do mês de fevereiro, também do mês de março, e vamos falar agora do mês de abril. Como ficou combinado, né, a orientação passada aos vereadores que criem uma agenda de atuação anual para que possa exercer o seu papel como vereador, como agente público, junto à Câmara de Vereadores, no exercício da fiscalização, que é uma das funções típicas do vereador, assim como de legislar. Falamos no mês de fevereiro sobre a importância dessa agenda anual de atuação do vereador. Também falamos em março a importância de estar chamando no plenário da Câmara os membros de conselhos para que possam prestar esclarecimentos, exatamente a parte fiscalizatória que nós estamos sempre destacando aqui nessas orientações. Pois bem, mês de abril tem uma particularidade que trata-se da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, no primeiro ano da legislatura, ela tem uma certa dificuldade de entendimento por parte da Câmara de Vereadores. Por quê? Precisa entender. Como eu falei no primeiro vídeo, está lá. Plano plurianual, que é um planejamento para médio prazo, que é votado no primeiro ano da legislatura para ser executado nos 3 próximos anos e no primeiro ano da legislatura seguinte. Portanto, 2021 é o ano de elaboração do PPA, do Plano Plurianual, que é onde o gestor vai ter condições de colocar em execução o seu plano de governo registrado junto à Justiça Eleitoral, quando foi deferido o registro da candidatura. Então, a base para a elaboração do plano plurianual é as ações defendidas pelo atual prefeito, que está também disponível no site da Justiça Eleitoral. Portanto, vamos lá. Plano plurianual. Qual o prazo do plano plurianual ser encaminhado à Câmara? 30 de agosto. Mas espera aí. Então, que a lei de diretriz orçamentária ela vai ser enviada antes para orientar a elaboração do orçamento que tem como base o PPA. Então, é isso que precisa ficar bem claro ao vereador em 2021. Olha só, lá no parágrafo 2º do artigo 35 dos atos das disposições constitucionais transitórias da nossa Constituição, menciona que o prazo para envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias é 15 de abril. Então, pode ser que a lei orgânica esteja estendendo esse prazo um pouco à frente. Como é elaborado esses instrumentos? Vamos entender isso de uma forma bem clara. O plano plurianual, ele contém metas e objetivos, que nós podemos chamar de programas. E esses programas são definidos por ações. Essas ações são detalhadas em questões físicas e financeiras. Então, o plano plurianual é o planejamento para médio prazo, ou seja, 4 anos, e esse plano plurianual, ele define metas e objetivos. A lei de diretriz orçamentária, por sua vez, ela vai decidir quais as metas que constam no PPA serão prioridades no exercício seguinte. Aí sim, como a lei orçamentária é um instrumento de execução, a lei de diretriz diz quais as metas são prioritárias e a lei orçamentária recebe essas metas. Bom, mas aí fica uma coisa vaga. Como eu posso definir na minha lei de diretrizes orçamentárias, que deve ser enviada à Câmara em abril, para definir as metas prioritárias, se eu ainda não tenho as metas definidas no meu plano plurianual? Então, a Câmara vai receber essa lei diretriz, de certa forma, sem os anexos que deve acompanhá-la, somente com estimativa de valores globais de receita e despesa. Pois bem, então cabe à Câmara, nesse momento, também ser parceira do Poder Executivo na elaboração desses instrumentos. De repente, protelar esse protocolo dessa lei de diretriz orçamentária para junto com o PPA. Assim, a Câmara terá condições de estar analisando na LDO quais as metas foram declaradas prioritárias pelo gestor para serem executadas
em 2022, através da Lei Orçamentária Anual. Então, é preciso uma explicação clara da área da contabilidade do município ou da própria Câmara, né, para que possa entender esses mecanismos de planejamento. Por quê? É fundamental, né, e obrigatório que esses instrumentos de planejamento, ou seja, o PPA, a LDO e a LOA, eles se comuniquem, porque um está atrelado ao outro e, por isso, nós chamamos de instrumentos de planejamento. Então, cabe à Câmara ter um pouco de sabedoria nesse momento para analisar esses instrumentos de planejamento. Pois bem, essa é uma das principais tarefas da Câmara em abril de 2021. Mas não é só isso. Não temos, né, nenhuma data assim que poderíamos destacar com bastante ênfase. Nós temos aí Tiradentes, Descobrimento do Brasil, Dia do Índio, e nós temos também o dia 25 de abril, que é o Dia do Contabilista, né? Ou seja, o profissional que atua na contabilidade deve ser lembrado, inclusive eu faço parte dessa turma, né? Com muito orgulho e com muita honra. Pois bem, outro ponto que deve ser destacado para as câmaras, que atualmente, pode ser março e abril, que as câmaras estão recebendo projetos de leis referentes à constituição do novo Conselho do Fundeb, criando regras para o Conselho Municipal do Fundeb, que tem como parâmetro a recente lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República, que é a Lei 1413, que foi publicada no dia 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais do Magistério, chamado Fundeb, o novo Fundeb. Então, essa lei entrou em vigor em 1º de janeiro de 2021. Então, os municípios estão providenciando aí as mudanças na sua legislação para atender às regras dessa nova lei. Então, a Câmara deve analisar isso com bastante cuidado também. Por que está acontecendo? Algumas associações ou união de servidores está remetendo aos municípios modelos de projeto de lei para ser encaminhado à Câmara, de uma certa forma, muito rápido, sem nenhum estudo, né, definido. Então, chama a atenção o seguinte: cuidado, porque nós precisamos deixar claro que a Câmara Municipal é o órgão de fiscalização externa titular, que é auxiliada pelo Tribunal de Contas e, internamente, essa fiscalização compete à Controladoria, que, de certa forma, também torna-se apoio à fiscalização externa, conforme preceitua a própria Constituição Federal. Pois bem, então essa lei, a Lei 1413, ela determinou, lá no seu artigo 34, a necessidade de aprovação de nova legislação instituindo os conselhos em até 90 dias após a sua vigência. Ou seja, até 30 de março, os municípios devem estar com esses novos conselhos já constituídos através de lei municipal. Então, a Câmara ela vai receber esses projetos de lei, geralmente, que vêm de alguns órgãos, um modelo, e esses projetos de lei eles não contemplam a fiscalização da Câmara nem a fiscalização da Controladoria, apesar da lei do Fundeb contemplar. Então, é preciso tratar isso com bastante cuidado. Então, não pode só pensar no Conselho para fiscalizar o Fundeb. Tem também, por questões, né, de regramento constitucional, compete à Câmara Municipal e à Controladoria Interna dos órgãos a fiscalização dos recursos do Fundeb. Então, a Câmara deverá sugerir algumas alterações nesses projetos de leis que geralmente são encaminhados. Inicialmente, né, para deixar claro que o exercício da fiscalização dos recursos públicos tem como titular, no âmbito municipal, a Câmara de Vereadores. Quanto à fiscalização interna, compete ao órgão de controle, o órgão geral de controle interno do município, ou seja, a Controladoria Geral do município. Essas regras estão sendo ignoradas por esses projetos de lei que estão sendo encaminhados às câmaras, conforme o modelo que analisamos até o momento. Então, a Lei 14.113, lá no seu artigo 30, ela menciona a ordem do exercício da fiscalização. Então, o que menciona o artigo 30? A fiscalização e o controle referente ao cumprimento dos dispostos no artigo 212 da Constituição Federal e de disposto nesta lei, especialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos do fundo, serão exercidos. Inciso 1. Pelo órgão de controle interno, percebe-se que
o órgão de controle interno é, na linha hierárquica de fiscalização, o primeiro, porque ele é órgão interno, ou seja, ele fiscaliza dentro do órgão. Então, não tem interferência de nenhum órgão externo. Então, o órgão de controle interno, no âmbito do município, é que exerce essa fiscalização a princípio. Segundo, pelos tribunais de contas dos estados, né, no caso, perante os respectivos entes governamentais sob sua jurisdição. Bom, então aí atua a Câmara, porque a Câmara é auxiliada pelo Tribunal de Contas. E, por fim, vem pelos respectivos conselhos de acompanhamento e controle social dos fundos, referidos no artigo 33 e 34 da própria lei. Então, não pode uma lei municipal atribuir somente ao fundo, ao conselho do fundo, a fiscalização do fundo, dos recursos do fundo. Compete também à controladoria e, obviamente, à Câmara de Vereadores. Assim, deve procurar alterar e colocar no texto da lei a seguinte redação: a fiscalização e o controle em relação à aplicação da totalidade dos recursos do Fundeb serão exercidos, inciso 1, pela Controladoria Geral do Município; 2, pelo Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou do município, conforme o caso; 3, pelo Conselho de Acompanhamento e Controle Social dos Fundos, nos termos do artigo 33 e 34 da Lei 14.113/20. Bom, ainda pode inserir um outro texto, para ficar bem claro que a Lei 14.113 não contempla isso. Compete à contabilidade geral do município registrar as receitas e despesas do Fundeb, observando as normas de contabilidade aplicadas ao setor público, que são obrigatórias, né, conforme resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, emitindo demonstrativos contábeis evidenciando os repasses efetivamente realizados e recebidos do fundo e os rendimentos obtidos com as aplicações financeiras. A lei 14.113, ela não menciona essa regra que a contabilidade geral tem que apresentar esse demonstrativo para análise do fundo, do controle interno e, obviamente, na Câmara. Também deve ser inserido um texto em algum caput de algum artigo na lei, seguinte, com a seguinte redação: compete à Controladoria Geral do Município a guarda, o controle dos documentos comprobatórios das receitas e despesas do fundo, sobre eles emitir parecer de auditoria, apresentação aos membros do Conselho do Fundeb e aos demais órgãos de fiscalização externa, incluindo aí, obviamente, a Câmara, isso com fulcro aonde? No inciso 4 do artigo 74 da Constituição. Pois bem, a lei não cuidou disso, pois não pode o Conselho fazer parte, ou seja, ter guarda da documentação da despesa nem da receita, porque o Conselho ele não é parte da estrutura administrativa da Prefeitura. Isso compete ao controle interno. Então, a lei municipal tem que garantir aos membros do Conselho e à Câmara de Vereadores que a documentação que faz prova à execução orçamentária, financeira e patrimonial do fundo esteja sob guarda da controladoria. Isso já está inserido no inciso 4 do artigo 74 da Constituição Federal. Nós só estamos aqui traduzindo de uma forma bem clara. Bom, acrescentar também nesse texto um parágrafo único, na forma de um parágrafo, seja lá o caput de um artigo, a redação bem clara, assim: é facultada à Câmara Municipal, por intermédio da sua mesa diretora ou comissão permanente, ao controlador do município e ao prefeito municipal convocar o Conselho do Fundeb para reunir extraordinariamente para deliberar sobre matéria de sua competência ou apresentar esclarecimentos sobre a execução orçamentária e financeira do fundo. Interessante que todos os regimentos internos e lei orgânicas, eles trazem as condições para a convocação da própria Câmara de Vereadores em sessões extraordinárias. A lei não mencionou nada disso, de quem pode, como pode, ou se deve convocar o Conselho. Então, é uma falha que fica na legislação federal, que pode ser corrigida pela Câmara de Vereadores, inserindo no texto da lei de criação do Fundeb essa prerrogativa de convocação dos membros do Conselho para análise e a deliberação dos gastos feitos com recurso do Fundeb. Então, a lei, obviamente, ela deixou essas lacunas, né, que devem ser preenchidas pelas normas locais, dentre elas de quem é a competência de registrar as receitas do Fundeb. Isso não é mencionado em lugar nenhum. O fundo não tem competência para isso, e quem tem competência para isso é a Contabilidade Geral do município,
e, inclusive, deixando bem claro que devem ser observadas, né, as regras da contabilidade aplicada ao setor público. Também, a lei não contempla, mas deve trazer isso na sua lei municipal, a prestação de contas dos recursos do Fundeb deve obedecer às regras definidas pelos órgãos de controle interno e externo, sendo a contabilidade geral do município responsável pela elaboração, pois não compete ao Conselho, né, esta função. Pois bem, então fica assim, de certa forma, o alerta para que todos vereadores, ao receberem esses projetos de lei do recurso do Fundeb, que tomem cuidado, para não deixar passar a oportunidade de estar garantindo, em norma local, o direito do exercício da fiscalização, não só por parte da Câmara de Vereadores, mas também pela a Controladoria Geral. Bom, está aqui algumas dicas. Inclusive, se alguns vereadores quiserem algum modelo dessa proposição já adequado dentro daquilo que nós falamos, é só me chamar na minha bio lá no Instagram, que eu estarei disponibilizando com o maior prazer. Então, siga-nos lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso canal no YouTube e no nosso site miltonconsultoria.com.br. Estamos aqui sempre à disposição para contribuir com a Câmara de Vereadores e a melhoria da qualidade dos serviços públicos e da administração pública municipal. Então, em breve, estarei aqui de volta com a agenda dos vereadores para o mês de maio. Até uma outra oportunidade para que possamos dialogar sobre administração pública municipal.